Olá, cientistas! Aqui quem fala hoje é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai discutir mais um assunto aí dos nonos anos. O tema nosso hoje é sobre força, né? E o objetivo hoje, cientistas, é a gente trabalhar força aí e ao mesmo tempo rever alguns assuntos anteriores. Bora lá! Observa a seguinte cena, cientistas. Vamos supor que você tenha que erguer esses dois objetos, ou seja, um pezinho de 2 quilos de um lado e do outro lado um haltere maior aí de 30 quilos. Qual deles você teria que fazer mais força para erguer? Observe outro exemplo. Vamos supor que você tenha que erguer esses dois objetos, um saco de açúcar e um saco de cimento. O saco de açúcar pesa 1 kg e o de cimento 25. Qual desses dois objetos seria necessário fazer mais força? Outro exemplo. Vamos supor, cientistas, que você tenha que empurrar esses dois objetos que eu vou mostrar aqui agora. Uma caixa pesando 12 quilos e uma outra caixa pesando 40 quilos. Qual desses dois objetos você teria que fazer mais força para empurrar? É bem lógico isso, cientistas. Eu não sei se vocês perceberam, mas quanto maior é a massa do objeto, ou seja, quanto mais ele pesa, automaticamente mais força você precisa fazer para movimentar ele. A força que você aplica no objeto é proporcional à massa. Quanto maior for a massa, maior é a força. Aí eu pergunto, o que é a força? Força, cientistas, é a energia necessária para você fazer algum tipo de trabalho, como movimentar um objeto, empurrar alguma coisa, ou simplesmente, cientistas, arrastar algum peso, levantar algum peso. Observe essa cena, ó, dois pesos de 1 quilo, ó. Um sendo empurrado a 3 segundos e o outro sendo empurrado mais vagarosamente, ó. Pergunta que o professor Valmir faz. Repara bem. Qual dos dois casos foi usado mais força para empurrar o objeto? Lembra que os dois pesam o mesmo tanto? Só que em um objeto você empurrou em 3 segundos e no outro você empurrou em 7 segundos. Qual foi? Cientistas, como se calcula a força? Lembra bem, cientistas, a gente precisa seguir algumas regras. Primeira regra, a força que você aplica para movimentar um objeto, ela é proporcional à massa, ou seja, quanto maior for a massa, maior vai ser a força. Tudo bem até agora? Quanto maior for a massa, maior é a força. Agora vamos usar outra regra. Ó. Cientistas, a força que eu uso para aplicar um objeto, para movimentar algum objeto, ela não é só proporcional à massa, e sim à aceleração. Ou seja, quanto mais rápido eu empurrar, maior é a força que eu uso. Ou seja, cientistas, a força que você usa não é só uma proporção da massa, e sim a aceleração. Ou seja, quanto maior for a massa e maior for a aceleração, maior vai ser a força. Ou seja, a minha força vai ser a massa vezes a aceleração. Regra, cientistas. Essa é a fórmula. Olha um exemplo aqui, ó. Vamos supor que essa caixa ela vai ser empurrada para frente e ela pesa 12 quilos e ela vai ser empurrada a uma aceleração de 1 metro por segundo. Usa a lógica, ó. Objeto de 12 quilos sendo empurrado a 1 metro por segundo. O objetivo é saber qual foi a força, ó. Qual foi a força, cientistas? A força é igual a massa vezes a aceleração. 12 vezes 1, 12 newtons de força foi usado para empurrar a caixa. Agora outro exemplo, ó. A caixa pesa 12 quilos de novo, só que agora, cientistas, eu vou acelerar ela a 2 metros por segundo, ou seja, eu vou empurrar ela 2 vezes mais forte. Como ela vai ser empurrada 2 vezes mais forte que anteriormente, a força dela vai ser a massa vezes a aceleração. 12 vezes 2, 24 newtons de força. Outro exemplo. Agora, cientistas, é uma caixa de 30 quilos. Ela vai ser acelerada para frente a 1 metro por segundo. Observa bem, cientistas, que essa caixa ela sofre uma aceleração e ela tem uma massa.
Qual seria a força? A força para empurrar essa caixa vai ser a massa dela vezes a aceleração que eu coloquei ela. 30 vezes 1, 30 newtons de força. Outro exemplo. Suponhamos que esse menininho da cena que vai aparecer aqui agora, ele vai puxar essa caixa de 42 quilos a uma aceleração de 2 metros por segundo, ó. Olha que menininho forte. Esse menininho, cientistas, ele puxa 42 vezes 2, 84 newtons. Aqui é outro exemplo. Menininho vai puxar uma caixa de 20 quilos a uma distância de 4 metros. E para fazer isso ele realiza uma força. Só que agora, cientistas, é um exercício baseado em fatos reais. Eu não tenho aceleração, eu preciso achar a aceleração. Eu sei que o menino puxou uma caixa de 4 metros em 4 segundos. Qual seria a velocidade da caixa? A distância de 4 metros dividido pelo tempo de 4 segundos. 4 dividido por 4, 1 metro por segundo. Achei a velocidade. Preciso achar a aceleração. A aceleração vai ser a velocidade do menino dividida pelo tempo. 1 dividido por 4, 0,25. Agora, se eu pegar 0,25 e multiplicar por 20 quilos, vai dar 5 newtons de força. Ou seja, essa foi a força. Aqui está outro exemplo, ó. Menininho agora vai puxar uma caixa de 40 quilos, né? E ele vai puxar na mesma distância de 4 metros. Se vocês observarem bem, agora ele puxa mais devagar, ou seja, a força que ele está produzindo é menor. Dá uma olhada, cientistas. Esse menininho está puxando essa caixa de 40 quilos, puxou na distância de 4 metros, ele puxou a caixa de 40 quilos em 4 metros em 8 segundos. Preciso achar a velocidade da caixa para depois achar a aceleração, para depois multiplicar pela massa. A velocidade da caixa vai ser a distância de 4 dividido por 8, vai dar meio metro por segundo ao quadrado. A velocidade foi essa. A aceleração, velocidade dividida pelo tempo. Meio dividido por 8, 0,625. Multiplico pela massa, vai dar 2,5 newtons de força. Essa foi a força que o menino fez. Agora outro exemplo, ó, essa caixa aqui é muito mais pesada. Ó. Esse menininho vai cansar, pessoal. A terceira caixa que ele já puxa, ele vai puxar 100 quilos uma distância de 4 metros. Ele começa a puxar. Observa bem, cientistas. Agora, ó, ele está demorando muito mais para puxar, ó. Ou seja, ele está fazendo menos força. E o que é interessante, cientistas, ó, o menino puxa, certo? Ele puxou a caixa de 100 quilos a uma distância de 4 metros. E o interessante é que ele faz tudo isso, cientistas, em apenas 10 segundos. Acho a velocidade para achar a aceleração, depois eu multiplico pela força, pela massa, perdão. A velocidade é a distância de 4 metros dividido por 10, vai dar 0,4. Achei a velocidade. Agora, cientistas, eu preciso achar a aceleração. A aceleração foi a velocidade de 0,4 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. 0,4, cientistas, repara bem, ó, dividido por 10 vai dar 0,04 metros por segundo. Achei a minha aceleração. O que eu faço? Simplesmente vou pegar essa aceleração de 0,04 e vou multiplicar pela massa de 100 quilos. 0,04 multiplicando por 100 quilos vai dar exatamente 4 newtons de força. Relembrando, cientistas, em conceitos anteriores, a minha aceleração é a velocidade dividida pelo tempo e a minha velocidade é a distância dividida pelo tempo. Eu consigo fazer tudo isso numa única fórmula. Se eu subir, pessoal, a minha distância em cima, como eu divido pelo tempo duas vezes, eu simplesmente pego o tempo
vezes tempo. Tempo vezes tempo vai dar tempo ao quadrado, ou seja, a minha aceleração vai ser a distância dividida pelo meu tempo ao quadrado. Usando isso na fórmula, se a força é igual a massa vezes a aceleração, vamos à regra, e a minha aceleração é a distância dividida pelo tempo ao quadrado, eu simplesmente substituo a aceleração pela distância dividida pelo tempo ao quadrado, ficando a força igual a massa vezes a distância dividida pelo tempo ao quadrado. Observa nesse quarto exercício, ó. Menininho vai puxar agora 140 quilos. E ele vai puxando a mesma distância de 4 metros, ó, desconsiderando o atrito que tem aí. Observa que ele está um pouco cansado, que ele já tem puxado várias caixas, mas ele é um menino brasileiro que nunca desiste, pessoal. E esse menino começa a puxar essa caixa sem parar, puxando, puxando e puxa, e é destemido, não para, não para, não para, tá derrapando, mas não para, olha lá. Cientistas, observa bem, ó. Esse menininho, ele puxa essa caixa de 140 quilos, uma distância de 4 metros, e ele puxa essa caixa de 140 quilos em 4 metros num tempo de 12 segundos. Ou seja, cientistas, já tem os dados para resolver o processo. Preciso achar a aceleração. A aceleração é a distância dividida pelo tempo ao quadrado. Fazendo todo o processo, 0,278 metros por segundo. Se eu multiplicar, vai dar 3,89 newtons. Essa foi a força. Seguindo o exemplo. Aqui, cientistas, é o mesmo exemplo, não tenho que mudar, né? O menino tá puxando a caixa de 140 quilos agora. Ele tomou uma catuabinha, um guaranazinho, tá mais forte, ó. Ele fez mais força, dá dando para reparar que ele tá puxando mais rápido. Quanto mais rápido, maior a aceleração, maior a força. Ele pegou a caixa, puxou 4 metros em exatamente, cientista, 6 segundos. Qual seria o processo? A aceleração é igual à distância dividida pelo tempo ao quadrado, fazendo todos os processos, 0,11 metros por segundo multiplicando por 140 vai dar 15,5 newtons de força. Confronto de força, cientistas. Vamos à lógica, ó. Se eu pego dois caras fazendo forças iguais em sentidos contrários, o que acontece? As mesmas vão se cancelar, ou seja, cientistas, se você pegar duas pessoas se empurrando, uma em sentido contrário da outra, e a energia foi igual, elas vão se cancelar. Aqui é um exemplo, ó. Dois menininhos puxando a caixa de 30 quilos, cada um deles está fazendo 3 newtons de força. Como a força que eles estão fazendo em sentidos opostos é igual, elas vão se cancelar, pessoal. Ou seja, não vai acontecer nada. Isso acontece muito em cabo de guerra, pessoal. Lembrando sempre, essa é uma das experiências que a gente vai fazer em sala de aula. Agora vamos usar a lógica. E se esses meninos fazerem forças diferentes? As mesmas vão se cancelar. Só que o problema é que quem fez mais força vai puxar com a diferença no outro sentido. Aqui é um exemplo, ó. Menininho puxando com 5 de um lado e o outro puxando com 3 do outro. 5 menos 3 dá 2, ou seja, o menino da esquerda vai arrastar o outro com 2 newtons de diferença. Ou seja, cientistas, é isso que acontece quando você bota uma pessoa mais forte para puxar no sentido oposto da outra. Agora vamos entender, cientistas, a gravidade influenciando na força. A gravidade, pessoal, ela também acelera os objetos aí, né? A gente precisa compreender ela um pouco. Observa aqui esse exemplo, ó. O menininho tá com uma caixa, numa rodando, e ele vai puxar essa caixa para cima. Qual é a força que puxa a caixa para baixo? Lembra que a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual seria a força? A massa de 35 vezes 9,8. Isso seria 343 newtons. Outro exemplo. Vamos à lógica, cientistas. E se ele quisesse puxar a caixa, a 1 metro por segundo para cima? Se eu tenho uma força de 9,8 para baixo, eu tenho que puxar para cima, a força que puxa para cima tem que ser maior 1 metro por segundo. Ou seja, se eu tenho uma força puxando para baixo de 9,8, mas eu tenho que arrastar no sentido oposto a 1 metro por segundo, automaticamente, cientistas, o que vai acontecer?
a força que puxa para baixo tem que ser somada a mais uma no sentido oposto. Ou seja, o menino, para puxar essa caixa para cima, ele tem que puxar ela 10,8 metros por segundo ao quadrado. Para poder ele ganhar da gravidade com 1 metro por segundo de diferença. Como que ficaria? 35 vezes 10,8, 378 newtons. Essa seria a força. Aqui é outro exemplo, ó. Duas caixinhas ali, ó. Ó, vamos usar a lógica, ó. Qual é a força que puxa as duas caixas para baixo? A força que puxa a caixinha para baixo é de 9,8, ou seja, a gravidade. Qual seria a força? A massa das duas caixas vezes a gravidade, 78,4 newtons. E se esse menino quisesse puxar essa caixa meio metro por segundo para cima agora? A força que ele faria para cima tinha que ser meio metro por segundo a mais do que a gravidade que puxa para baixo. Ou seja, 9,8 mais meio vai dar 10,3. Essa seria a aceleração que ele teria que fazer. Qual seria a força, então, cientistas? Ó, a massa da caixa de 8 kg, certo? Vezes 10,3, 382,4. É assim que funciona, cientistas. É regra. Isso é matemática aplicada à prática da física. E se esses exercícios fossem na Lua, pessoal? Será que ia ser a mesma coisa? Pensem comigo, ó. Vamos usar a lógica, ó. Vamos questionar algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso questionar com vocês. Se a gente fizesse esses mesmos exemplos na Lua, será que ia ser igual? Será que eles teriam realmente o mesmo resultado, cientistas? Pensem com o professor Valmir. Vamos usar a lógica, ó. A Lua possui menos massa em relação à Terra, certo? Portanto, a gravidade dela vai ser menor, porque a gravidade é proporcional à massa. Agora, se a Lua tem uma aceleração da gravidade menor, vai ser de 1,67 metros por segundo. Se esse mesmo exemplo que a gente fez aqui, ó, exercício anterior, fosse feito na Lua, volta o videozinho depois e vê a força que ele fez, ó. A força que puxava para baixo é uma. A força que puxa para baixo aqui, ó, vai ser a massa da caixa de 35 vezes 1,67, que ia ser de 16,3 newtons. Compara depois para você ver. Mesmo exemplo, ó. E se esse menino quisesse puxar essa caixa a 1 metro por segundo? A força que ele ia fazer teria que ser 1 metro por segundo maior do que a força que puxa para baixo. Ou seja, cientistas, vamos usar a lógica, ó. Se a gravidade da Lua puxa 1,67 para baixo e ele quer puxar a caixa com diferença de 1 para cima, a força que ele teria que se fazer seria exatamente a força que puxa para baixo, mais a aceleração que ele quer ter. A força que puxa para baixo é 1,67, mais 1 vai dar 2,67. Essa seria a aceleração que ele deveria ter. Vamos usar a lógica, ó. Qual seria a força que ele teria que fazer? A massa vezes 2,67, que foi a aceleração que a gente achou, 93,45. Aqui esse mesmo exemplo igual ao do outro. Qual é a força que puxa a caixa para baixo? Na Terra era 1. Será que na Lua vai ser a mesma coisa? 1,67 vezes 8 daria quanto, cientistas? 13,36 newtons. Bem menos que na Terra. Vamos usar a lógica, cientistas. Qual seria agora a força para puxar a caixa com meio metro por segundo de diferença? Ou seja, a força que puxa para baixo teria que ser meio metro por segundo a menos que a de cima, ou seja, 2,17. Agora vamos fazer uns cálculos rápidos, cientistas. Como que funcionaria? A força é igual a massa vezes a aceleração. 8 vezes 2,17, 17,36. Bem diferente do exercício que seria na Terra. As caixas não aumentaram de peso, cientistas. A única coisa que aconteceu foi a gravidade. Ou seja, massa e peso são definições diferentes. Mas muitas vezes a gente confunde, pessoal. Massa é a quantidade de matéria que tem num corpo. A gente viu isso lá no comecinho, lá do bimestre, lá na aula de matéria. Peso é uma relação, pessoal, da massa com a gravidade. Ou seja, o meu peso aqui na Terra não vai ser exatamente o mesmo peso na Lua, mas a minha massa vai ser a mesma. Ou seja, o meu peso vai ser uma relação da massa que eu tenho vezes a minha gravidade. A minha massa aqui, a minha massa na Terra é a mesma, mas o meu peso vai ser diferente. Olha um exemplo aqui na Lua. A massa desse astronauta é de 152 quilos. Olha o peso dele na Terra. Olha qual que seria.
1.391 newtons de força. Agora na Lua, esse mesmo astronauta com a mesma roupa, olha o peso dele, ó. 237 newtons. Aqui é outro exemplo, ó. Na Terra, esse módulo lunar de 450 quilos, ele teria mais ou menos de peso 4.802 newtons de peso. Agora na Lua, ó, esse mesmo boneco, ó, esse mesmo módulo, ao invés de ter tudo isso, teria apenas 818. Espero que vocês tenham entendido, cientistas. Muito obrigado desde já. Qualquer dúvida aí, posta nos comentários. Espero ter ajudado muito. E cientistas, o assunto é um pouco complexo. Eu estou muito pouquíssimo tempo para estar fazendo tudo isso, mas espero ter ajudado. Peço também, cientistas, que vocês se inscrevam no meu canal aí para fazer sentido eu estar postando, cientistas. E desde já agradeço mesmo, viu? Obrigado mesmo. É vocês aí que faz sentido eu dar aula e tentar fazer a diferença, tanto em sala quanto nos momentos fora de sala. Obrigado, cientistas.